nós estamos na fase 3 da mielinização da coluna cervical. Essa é a fase onde a mielinização está acontecendo na região do tronco, nos braços e nas mãos, tá tudo certo, já tá tudo formado, tá completado, a criança ela já tem controle sobre como ela movimenta os braços, como ela segura os objetos, o que que ela faz com o bracinho. Então, nesse momento, o controle dos braços e das mãos já está completo e então ela vai pro controle do tórax e da região aqui da bacia, tá? Então ela já tá ali conseguindo segurar mais o tronco dela em cima da bacia, em cima do quadril, tá? Então toda essa estrutura que está sendo formada vai ajudar a criança, tem como intuito ajudar a criança a lidar com as novas necessidades que ela tem, né? De segurar as coisas, de estender os braços, de recolher os braços, de começar a se movimentar, né? Da estrutura física começar a ficar firminha para que logo ela possa caminhar, possa iniciar a jornada de andar sobre as próprias pernas, né? Então é importante que vocês entendam aonde estava a mielinização na primeira fase, no cérebro, depois veio para a região da garganta e da boca e agora está no tronco, tá? Então percebam, tudo acontece em fases, cada fase demanda uma necessidade específica, demanda um cuidado específico. Cada fase tem as suas características. Em cada fase a criança tem um aprendizado, em cada fase ela tem uma dificuldade, em cada fase ela passa por um conflito diferente. E em cada fase, então, a pessoa, a criança, ela está absorvendo, ela está aprendendo, ela está maturando e ela está traumatizando ou não, tá? Então entendam, tudo é por fases e agora a gente chegou na fase 3. Nesta fase, que chamamos de fase psicopata, a criança, ela já está desenvolvendo a coordenação a coordenação motora fina, tá? Então, se antes ela colocava os objetos na boca de qualquer jeito ou colocava qualquer coisa na boca, agora ela já consegue levar a colher com a comida, tá? Então, essa fase psicopata, ela se desenvolve a partir de um ano e pouquinho, até mais ou menos 2 anos e meio, tá? Então, pensa assim comigo, ó, uma fase, ela sempre entra um pouquinho na outra, tá? Então, se a fase esquizoide, ela começou lá dentro do útero, ela vai terminar quando a criança sai do útero. Se a fase oral, ela começa fora do útero, né? Depois que a criança nasce, 1 mês, 2 meses ali, vai até 1 ano e meio, ela também entra na fase psicopata, tá? Então, uma fase vai entrando na outra e meio que elas se perdem ali, tá? Não existe assim, não, exatamente nesse mês aqui é que começa essa fase, nesse mês aqui começa outra, tá? Então, depende um pouco da criança, né? Principalmente as fases depois da oralidade. E também tem a questão de que uma fase, ela dá uma entrada na fase seguinte, tá bom? Até completar a mielinização total, que é lá por volta dos 6, 7 anos. Então, essa fase é uma fase em que a criança já não está mais tão dependente da mãe, certo? Se na fase oral a criança era hiperdependente, dependia exclusivamente, né, de que outras pessoas ajudassem ela para que ela pudesse satisfazer as suas necessidades, para que ela pudesse sentir prazer e amor, para que ela pudesse se sentir cuidada. Então, nessa fase, ela já fala o que ela quer, ela já consegue se comunicar de maneira melhor. Então, ela busca o que ela deseja, é bem diferente da fase anterior à oral, em que ela era totalmente dependente, tá? Então, nesse contexto da psicopatia, nessa terceira fase da mielinização da coluna cervical, a criança, ela já explora novos relacionamentos que vão além dos relacionamentos do pai e da mãe. Então, essa criança não está mais se relacionando apenas com o papai e com a mãe, mas ela vai se relacionar com os irmãos, ela vai perceber a existência de outras pessoas.
ela vai perceber a existência dos amigos, dos irmãos, dos tios, dos avós, então ela já vai explorando esses novos lugares, ela já descobre que, opa, tem mais gente aqui, tem mais coisas para fazer do que só comer e dormir e fazer cocô e xixi, né? Ela já percebe isso. Então, aqui ela vai ganhando independência e interação com o ambiente através das novas sensações que ela vai adquirindo e com as novas maneiras de lidar com o ambiente. Então, nesta fase, o bebê ele vai perceber que existem mais pessoas. Ele vai aprender, ele vai avaliar e ele vai esperar mais das pessoas. Então, olha só o que acontece nessa fase. O bebê ele aprende das pessoas, ele avalia mais, ele não avalia mais não, ele começa a avaliar e ele também começa a esperar algo de volta desses relacionamentos que ele tem. Então, se antes era sua mãe, agora ele tem novas perspectivas da própria existência dele. E essa perspectiva se dá através do olhar destas novas pessoas que ele está percebendo. Então, é assim, ó. Quando nós somos bebês que estamos na fase da amamentação, a gente não se percebe como sujeito, a gente não se percebe como indivíduo. A gente vive uma simbiose com a mãe, é como se eu fosse a mãe fosse eu. Se me falta a mãe, é como se eu mesmo tivesse com uma falta. Por isso que existe o vazio do oral. Então, se me falta a mãe, tem uma falta aqui dentro, tem um vazio aqui dentro. E agora, depois que ele passa dessa fase, ele percebe as outras pessoas e aí ele começa a fazer um comportamento cópia, ele começa a negociar, ele começa a fazer trocas, porque ele percebe que ele precisa desenvolver outras habilidades que não é só a necessidade, tá? De sentir prazer e amor. Aqui ele vai ter outras necessidades também de se incluir nos ambientes, de fazer parte, de ser aceito, tá? Então aqui nessa fase aqui começa a individuação do indivíduo que a gente chama dentro da psicanálise, a individuação, tá? Então se antes ele só precisava chorar, abrir a boca em tese, né? E os seus problemas eram resolvidos, agora ele percebe que ele vai precisar de novas habilidades para ter das pessoas aquilo que ele quer. Ele sente que ele precisa de novas coisas, certo? É natural. A criança nessa idade não quer só comer e dormir, ela quer outras coisas. Então, o que ela precisa fazer para conseguir essas outras coisas? Só chorar, como chorava antes? Não, né? Se ele já é mais dependente, e para ele se tornar mais dependente, ele não vai poder só chorar, não vai adiantar só chorar. Então, ele percebe que usar a estabilidade o tempo todo não vai ajudar muito, tá? Porque a gente como mãe, já começa a encaminhar essa criança para independência. Então, se o bebê nessa fase percebe que não adianta eu só chorar, não adianta, ele vai se inclinar naturalmente para o desenvolvimento de novas habilidades, tá? E essas habilidades só podem ser desenvolvidas porque a mielinização já está num lugar do corpo em que facilita para essa criança se mexer e fazer o que ela tem desejo de fazer, pegar um bichinho, se esticar, andar até algum lugar, né? Nessa fase ela talvez não esteja caminhando bem, alguns demoram um pouco mais para andar, a perninha é curta, não consegue se mover muito, né? Então ele tá com essa parte de cima aqui, ele vai ter que dar um jeito de se virar, tá? Essa fase é a fase conhecida como a fase do fazer, tá? Então ele entende que para ele ter importância, que para ele ter relevância no ambiente em que ele está inserido, o que é que ele precisa? Ele precisa fazer alguma coisa. E se ele não fizer nada, ele pode sentir que ele não vai ter valor para as pessoas que estão em volta dele, tá? Então, isso acontece por quê? Porque a partir de dinâmicas, né, como essa de, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. A criança pede algo, pode ser algo importante para ela ou não, pode ser algo... Não, para ela vai ser importante, né? Pode ser algo necessário ou não, do ponto de vista da mãe, do pai, né? Ela pede alguma coisa, ela deseja alguma coisa, mas esse algo só vem mediante uma condição que algum adulto impôs a ela,
tá? Então vamos dizer assim, ó, ela quer comer alguma coisa, pegar um brinquedo, e a mamãe rapidamente, às vezes sem maldade, normalmente é sem maldade mesmo, diz assim, olha, primeiro um beijo na mamãe, aí você ganha o que você quer. Então um beijinho aqui. Ah, então fala, então dá um abraço na mamãe. Ah, então dá um beijinho no titio. Então, olha só, ali acontece a primeira negociação da vida da criança. Tá? Ou seja, o que eu preciso fazer para agradar esse adulto aqui, para agradar a mamãe, para agradar papai, para agradar a vovó, para agradar a titio, para eu conseguir isso aqui que eu preciso, tá? Então, a criança, ela vai perceber que ela não basta ela, eu quero, tô aqui chorando no berço, tô chorando, tô chorando. Não, não basta. Ela tem uma desenvoltura ali, ela tem que aprender a negociar de alguma maneira. E se ela não conseguir negociar, ela vai ter problemas, tá? Ela não vai conseguir o que ela quer. Então, é por isso que a gente chama essa fase de a fase da negociação. Em outros momentos, os pais, eles exibem alguma coisa fofa que a criança faz e logo colocam a criança de lado, tá? Então, pode acontecer isso. Ai, meu filho, olha que lindo, como ele faz tal coisa, que coisa fofa, vem aqui ver. E aí, depois que a criança mostra aquilo que ela fez, aí a mãe fala, pronto, agora vai brincar, entendeu? Vai lá brincar. Então, a criança, ela vai sentir que sempre precisa haver troca. E que se ela não devolver exatamente como ela recebeu, ou se ela não oferecer alguma coisa antes, ela vai ficar devendo e ela não vai ter valor e não vai ser amada, tá? Então, assim, ó, pensa comigo. Quando a gente exige algo da criança para entregar outra coisa para ela, nós estamos fazendo negociações, tá? E do ponto de vista da negociação, vai vencer quem for mais forte na cabeça da criança. Então, a criança pensa assim, o bebê, né? A criança tá lá, 2 aninhos vivendo a vida dela. Ela pensa assim, bom, eu não posso ir contra o que a mamãe diz, né? Porque ela é minha fonte de amor, ela é minha fonte de prazer, é dela que eu recebo tudo. Então, o que eu preciso fazer para agradá-la, para negociar com ela e para ter aquilo que eu quero ter? Tá? Então pensem sempre assim, que essa fase é uma fase muito de negociação, tá? E dependendo de como a criança sente essa fase, de como que ela passa por essa fase, a mãe pode ser má ou não, a mãe pode ser uma mãe normal ou não, dos dois aspectos, mesmo que seja uma mãe que não faça por maldade e outra que seja controladora, que seja narcisista, que seja problemática, vai tudo depender da criança, de como a criança se sente, tá? Então, às vezes a mãe não fez por mal, mas ela sentiu assim, tá? Então, se ela sente, é isso que vai contar, é como ela sentiu, tá? Nós não vamos nos lembrar dessa fase, obviamente, tá? A gente não vai lembrar dessa fase, mas se você quer avaliar se isso aconteceu na tua vida ou não, como que isso sucedeu, você olha pro teu relacionamento hoje com a tua mãe, se é ou não é de negociação. Se é ou não é de, mas eu fiz isso por você, agora você faz isso por mim. Mas eu tô tão assim que eu preciso que você... se ela não tá sempre se colocando no lugar em que pra você merecer o amor dela, pra você ter a atenção dela, pra você receber alguma coisa dela, você precise... dar algo em troca, ou ela tá sempre exigindo alguma coisa. Então, o comportamento de hoje entre você e a tua mãe vai ser o mesmo de antes. Não muda, tá? É muito difícil mudar, a menos que ela tenha sofrido uma grande intervenção externa. E mesmo assim, ela vai manter o comportamento de negociador, um comportamento mais manipulador, um comportamento de troca. Se antes era usado para o mal e ela conseguiu sofrer uma intervenção externa, agora ela tá usando para o bem, talvez esteja menos, talvez ela se controle, mas isso vai sempre existir nela, tá? Então, é como se a mãe dissesse assim, olha, é como se então a criança dissesse assim, ó, enquanto você me exibia para os seus amigos, eu tinha valor, eu era o que você tinha de mais importante, mas quando eu não quis fazer nada ou parei de fazer, você me deixou de lado, você me esqueceu. Então pensa assim comigo, ó. A gente pede para a criança fazer alguma coisa. Faz isso aqui, que bonitinho, canta para nós aqui. Ai, lindinho, mostra pra tia.
como que você vira uma pirueta legal, como que o teu cabelo tá lindo e tal. E daí pronto, aí a criança vem, mostra, recebe um agrado, recebe um parabéns, e a mãe fala, agora vai brincar, vai pra lá. Então a criança tá sempre sob a expectativa de entregar alguma coisa, entende? De fazer alguma coisa. E é nesse contexto que ela se sente amada. Quando ela não faz, ela sente que não quer fazer, não tá afim, ela não é amada, então ela perde o amor. Então, esse bebê, ele vai ter a sensação de que ele não vale nada, e a partir daí ele vai programar o jeito dele de ver e agir através da avaliação que ele faz e do que os outros fazem. Porque ele sente que o que nós somos não é o mais importante. O mais importante é o que a gente faz e não o que a gente é. Sabe aquelas pessoas que dizem assim, olha, não adianta, você é o que você tem? Então, esse é uma pessoa que nesse período da mielinização da coluna cervical foi uma pessoa que teve que negociar muito, que a mãe estava lá colocando condições para o amor dessa criança, para essa criança ser amada. Tá? Então, comecem a perceber aí se na vida de vocês não existe essa dinâmica. Eu sou o que eu faço, eu sou o que eu tenho, eu dou valor se a pessoa faz para mim, eu entendo como amor só o que o outro faz, eu sinto que eu não posso pedir favor a ninguém, porque eu não gosto de pedir favor, não quero ficar devendo a ninguém, tá? Então procura fazer as coisas sozinha, mesmo vendo que não tá dando conta, e quando pode, gosta que os outros façam por você, porque essa fase, apesar de ser uma fase mais independente, é uma fase em que a criança tá só com o tronco mielinizado, então é do tronco para cima. Ela não tem perna forte, não tem quadril forte ainda, tá? Então ela tá tentando se virar sozinha sem perna forte, sem quadril forte. Então imagine comigo, ela vai trabalhar mais essa região daqui para cima, né? Então, se uma pessoa que passou por traumas até esta fase e, por exemplo, não foi traumatizada na fase masoquista, que a gente chama, né? Que é na fase da consistência, quando a pessoa tá definindo ali a consistência dela, né? Se ela tem capacidade de aguentar pressão física, se é uma pessoa que suporta situações. Então, se ela não sofreu nenhum trauma nessa fase, que é a quarta fase, é logo depois da fase psicopata, vai ser uma pessoa com um tronco muito maior, com ombros mais largos, com braços, né, maiores e com pernas finas. Então ali você percebe que essa pessoa vai ter uma habilidade maior de articular, vai ter uma habilidade maior para fazer negociações, tá? Então é toda essa conjuntura, é toda essa situação que vai ajudar a compor a personalidade mais fria do psicopata, tá? Porque o psicopata, ele é um traço mais frio, ele é tão frio quanto o esquizoide, tá? E quanto a rigidez também. Por quê? Por que isso vai ajudar, né, a formação do traço? Porque estas experiências, elas estão criando as conexões neurais junto com o cérebro límbico, o cérebro das emoções. E essas experiências estão gravando o jeito que ela vai se comportar diante da vida. Lembra que eu falei para vocês que as coisas ficam gravadas na nossa mente, que as situações, que as emoções ficam gravadas na nossa mente por causa de uma coisa chamada caminho neural. E como que o caminho neural se forma? Eu falei lá na primeira aula. Você vai mandando a mesma informação todos os dias, todos os dias, todos os dias. Chega um momento em que ele fala assim, opa, isso aqui é essencial para mim. Então eu preciso manter esse jeito aqui. Se eu não manter esse jeito aqui de viver, eu não vou conseguir sobreviver. E aí se forma o caminho neural, um jeito dele enxergar a vida. E se ele precisou negociar muito, fazer muitas trocas nessa fase, se ele sentiu que o que ele fazia tinha mais valor do que ele simplesmente era, ele vai crescer assim, sendo uma pessoa que dá mais valor para o que faz do que aquilo que, né, simplesmente é. Então é assim que ele vai aprender a negociar, tá? Eu faço uma coisa para você, em contrapartida você faz uma outra coisa para mim, porque ao invés de ser, ter e fazer é o que ele enxerga como valor, tá? E é assim que o corpo desse bebê, dessa criança, ele tá sendo moldado. A partir da expectativa dos pais, a partir da expectativa das pessoas que estão ao redor dela,
tá? É gostoso quando a criança faz gracinha, não é? Quando ela aprende algo novo, quando a gente pede para ela repetir e aí ela faz aquela gracinha tão fofa. O único problema é quando fazemos destes momentos os únicos em que ela recebe a devida atenção que ela precisa, tá? Não só atenção, mas como o afeto também. E então vai ser nesse momento que vai se instalar a sensação de que ela está sendo manipulada. É nesse momento que se instala, tá? No momento em que ela recebe algo, recebe afeto, recebe importância, mas não com base no que ela é, só porque ela chegou ali do seu lado, sentou no seu colo, você deu um beijo. Não, ela recebeu com base em algo que você fez. Ela teve que demonstrar alguma habilidade, ela teve que fazer alguma troca com você, foi exigido alguma coisa dela. E aí só então ela recebeu o amor que ela gostaria de ter recebido, tá? Ela vai sentir que ela está sendo manipulada. Obviamente que a criança nessa fase ela não sabe que é isso, né? E às vezes a gente cresce sem saber que é isso o nome. Às vezes aquele desconforto que a gente tem com relação a uma pessoa que você não sabe muito bem por que você não quer ficar do lado dela, que você não entende bem por que você tá sentindo aquela coisa ruim, assim, sabe? A pessoa a pessoa tá ali convivendo com você, mas você não sabe bem qual o nome que se dá aquele relacionamento que não te cai, né? Que não cabe assim, né, em você. E muitas vezes isso é manipulação. Então, a criança ela não sabe dar nome, né, a este desconforto, ao desconforto desta fase. Estou sendo manipulada, estou me sentindo manipulada. Então, desse jeito de sentir, ela não sabe, né, dar nome para isso. Então, ela vai apenas seguir a vida desse modo, ela vai seguir a vida desse modo. Quando eu faço, eu tenho valor, quando eu não faço, eu não tenho valor. E se isso for uma dor muito grande, algo assim que machuque ela mesmo, né, então ela vai tentar evitar a todo custo a sensação novamente, né, de viver aquela sensação de novo. Olha, eu me senti manipulada. Eu não quero mais ter essa sensação de que alguém fez algo para mim baseado na expectativa que ele tinha sobre mim e depois que eu fiz não atingiu a vontade dele, não alcançou a expectativa dele e depois ele me joga fora. E depois ele me usou e eu me senti usada, né? Então ele me descartou. Então o grande medo e o grande trauma que se forma nessa fase é o trauma de ser usado, é o medo de ser usado, é o medo de ser manipulado, tá? Então é preciso considerar o seguinte, ó, gente, que não é só o que a mãe ou os adultos responsáveis por essa criança fazem que irão traumatizá-la. Então, qualquer evento sério que represente um conflito que ela não saiba lidar, né, em cada uma das fases da milenização, vai amplificar a sensação que ela tem do momento, tá? Então, uma mudança que precisou fazer, né? O pai que perdeu o emprego, muitas coisas podem acontecer com esses pais que podem impedi-los, que irão impedi-los de dar à criança aquilo que elas precisam, de dar ao filho aquilo que ele precisa, né? Por exemplo, a mãe solteira que trabalha fora, deixa a criança na creche, com os avós. Então, às vezes essa mãe ela vai ser uma mãe que dá coisas, mas que não dá presença. E daí ela dá o amor dela em formato de coisas. E aí a criança pensa, bom, então o jeito de ser amado é tendo coisas. E daí ela desenvolve também essa característica da troca, porque já que eu não tenho a presença da mamãe, quem sabe se eu pedir para ela alguma coisa, ela vai tocar o coração dela, ela vai se animar e vai me dar. Começa a negociação, percebe? A negociação, ela começa a existir por causa dessa fase. Tá? Vamos pensar em outro exemplo, o pai que tem 2 empregos, ou o pai que faliu a empresa e não tem cabeça para atender as necessidades básicas da criança quando ele chega em casa, né? Eventos que tenham acontecido com essa família, às vezes uma mudança de cidade, de estado, se existiu morte, se existiu separação nesse período, então a criança pode se sentir usada, pode se sentir manipulada. Um pai e uma mãe que diz que ama muito, mas que não dá tempo para a criança, que não dá
o que a criança precisa de fato, o afeto, a atenção, a brincadeira, né, um tempo de qualidade. Então a criança pensa, ah, me ama, mas e aí? O que que vem depois dessa fala? Né? Aí começa a desenvolver a desconfiança, a criança para de confiar. Então, são muitos os porquês. O importante é, se você está se analisando, se você está pensando se isso existe em você ou não, sempre avalie como foi o relacionamento com teu pai e a tua mãe. E não só sob o ponto de vista da fala deles, mas da dinâmica que acontecia na tua casa. Como que era? É por aí que você tem que começar a olhar para você entender os primeiros sintomas, né, dessa fase, se houve dor nessa fase, se houve trauma nesta fase. Essas situações, né, ou inúmeras outras que podem acontecer, elas vão levar os pais, ainda que de maneira inconsciente, a depositar certas expectativas sobre essa criança. Então, coisas do tipo assim, olha, você precisa se virar já, eu não posso fazer isso por você, se você quiser me deixar feliz, faz alguma coisa aí pro papai, pra mamãe. Então, esse comportamento, essas pequenas trocas, essas negociações, elas vão deixar a sensação na criança de que, olha, eu preciso fazer alguma coisa para agradar, para que eu garanta a minha sobrevivência nesse lugar aqui. E enquanto essa sensação ela vai acontecendo no corpo da criança, ela vai gravando no cérebro das emoções lá no cérebro límbico, que eu já conversei com vocês sobre isso, esse jeito de viver a vida que é um jeito de viver a vida baseado na troca, tá? Então, me explica aquilo agora, como é que fica a questão física, né? Porque ele já sabe fazer alguma coisinha ali, pegar, né, sair atrás das coisas que ele quer, brincar, ele já caminha. Ele sabe até se virar, mas ele não sabe se virar muito, porque as perninhas dele não dão conta, né? Ele não tá totalmente mielinizado, a mielinização não tá nas pernas, ele não tem altura o suficiente, ele não tem força o suficiente, ele não tem rapidez o suficiente, ele não tem agilidade o suficiente, tá? Porque a mielinização ainda não chegou na região do quadril e das pernas. Então o bebê aprendeu a andar um pouco, mas ele não se sente totalmente seguro sozinho para sair correndo, para subir e descer, para se virar sozinho. Mas ele sente que ele precisa fazer. Alguém colocou essa responsabilidade sobre ele. Então essa sensação de necessidade versus a sensação de incapacidade que vai fazer ele usar certas artimanhas, que vai fazer com que ele desenvolva mais a parte superior do tronco para cima, mais as habilidades de falar, mais as habilidades de convencer, mais a habilidade de negociar, mais o choro, mais a capacidade de raciocínio, mais, olha só, eu não posso ser fraco, eu não posso ser chorão, porque se eu for chorão, eu não vou conseguir as coisas, então eu tenho que conseguir de uma outra maneira. Ele vai começar a articular. Então, essa terceira fase da mielinização é uma fase muito importante porque ela ensina isso, o processo da articulação. O que é que eu preciso fazer para conseguir tal coisa da minha mãe? Mamãe, você é a melhor mamãe do mundo, eu te amo, você é a única mamãezinha da minha vida, você é a mamãe que eu mais amo. Havia um tempo que Eva falava essas coisas. E ela dizia, mamãe, você é a mamãe que eu mais amo. Então, como se houvesse outra, né? Eva, silêncio! A criança, ela pode pensar assim, o que eu quero do meu pai? Eu quero tal coisa do meu pai, eu quero pedir a ele, mas meu pai é bruto, ele não me dá, eu sei que ele não vai me entregar. Então, eu vou chorar para minha mãe, porque ela sim, ela vai conseguir convencê-lo. Então, tem muita gente que tem essa habilidade de articular e não sabe de onde vem. Ela vem do trauma que ela sentiu nessa fase e que dessa dor, desse trauma, também surgiu um recurso, também surgiu uma habilidade, um jeito de ir para a vida e garantir a sobrevivência, tá? Então, é nestes ensaios, né? Eu chamo isso de ensaios porque ela tá experimentando ainda, né? É neste modo de viver a vida lá pequenininho em que vai nascer o poder de articular da pessoa, né?
que é um dos grandes recursos, então, desenvolvidos nesta fase da vida. Então, percebam que é a partir das experiências, né, que a criança ela vai aprender a negociar, que ela vai ter expectativa de que algo vem em troca daquilo que ela tá dando. Então, adultos que têm muitas expectativas, né, que são adultos, assim, que se sentem muito decepcionados quando, eu entreguei e não recebi do mesmo jeito de volta. Pessoas que estão sempre preocupadas em não sair perdendo, né, em que a relação tem que ser baseada numa troca, assim, é porque tem algum traço ali, é porque tem algum percentual, é porque tem um pouco dessa dinâmica da psicopatia, tá? Então, troca e expectativa irão nortear o caráter psicopata, tá? Nós vimos as principais características, né, dessa fase do desenvolvimento nos outros dois, né, no esquizoide, na fase esquizoide, na fase da amamentação, na fase oral, e agora a gente tá vendo nessa fase aqui de troca e negociação, que troca expectativa é algo que vai nortear, então, bastante essa fase. E se a pessoa ficar traumatizada aqui, ficar fixada aqui, ela vai seguir para a vida assim. Então, a criança, né, o bebê, ele vai se sentir amado quando se sentir visto, né? Então, se ele não se sente visto, ele pode entrar na sombra, que significa não conseguir receber e dar de volta. Ou ele só vai fazer na proporção que ele sente que vai receber de volta. Então vai ser aquela pessoa que sempre vai entregar aos pouquinhos, que vai estar inteiro, mas tem que estar no controle, tá? A gente vai aprofundar mais sobre essas características no próximo módulo. Então ele evita criar dependências emocionais, por exemplo. Ele vai procurar agir de maneira mais dependente, porque deixa eu me virar aqui, senão eu não vou garantir a minha sobrevivência, eu tenho que me virar. E o que eu não consigo fazer, eu vou dar um jeito de articular para que outra pessoa faça para mim, tá? Porque ele vai ter uma fraquezinha nas pernas, uma capacidade de realização com as próprias mãos. Então, se ele não consegue fazer, ele vai pedir para que alguém faça, ele vai dar um jeito. Tá? Ele vai usar os recursos que ele desenvolveu até agora, né? Desde o útero da mãe, aliado à oralidade ou não, a fase esquizoide ou não, mas ele vai fazer uso dos recursos que ele tem, tá? Então, o que ele tem, por exemplo, de diferente da fase anterior? Ele não busca conexões afetivas para resolver o problema dele, ele busca com objetividade, assim, bem racional. O que eu preciso fazer para que eu consiga tal coisa. Enquanto oral é assim, como que eu preciso me sentir para eu conseguir tal coisa? E às vezes eles vão se unir, tá? Às vezes a pessoa tem um trauma na oralidade, que se sente fraco e tudo mais, carente, que precisa de ajuda, e ainda junto com a articulação dessa outra fase da psicopatia para dar um jeito nos seus problemas, tá? Então, ele, em tese, né, vamos pensar assim, que se fosse esse caráter isolado, a pessoa fosse só isso, que é impossível, tá? É impossível. Se ela fosse só isso, ela seria uma pessoa extremamente racional, né? Então, assim, esconde os sentimentos, porque esse sentimento, vai parecer que eu sou fraco, eu não posso sentir, não posso demonstrar os meus sentimentos. Então, vai ter um jeito mais racional de resolver a sua vida, de resolver os seus problemas, tá? Então, sempre vai ser a partir da expectativa e da troca com as pessoas, tá? O que eu vou ficar devendo para essa pessoa, e será que quando eu precisar de alguma coisa ela vai me retribuir? Ou o que eu tô levando nesse acordo aqui de fato está bom, está de acordo com aquilo que eu entreguei? Entendem? Então, a vinda dessa pessoa é baseada na troca. Olha, eu estou te dando isso, então eu quero tal coisa de volta. Então, você me dá isso e eu me comprometo a entregar isso aqui para você. No próximo módulo, a gente vai estudar e aprofundar sobre as habilidades desse caráter e dos demais que a gente já falou. Então, nós vamos continuar, tá? Agora falando sobre a fase do masoquista. A fase masoquista, que é a fase da consolidação. A capacidade que a pessoa tem de aguentar firme, de consolidar, de pegar algo que não existe, transformar algo em evidência. E por último, nós falaremos da fase da competição, que é quando a pessoa aprende a competir para ganhar. Te vejo lá.